Olá, amigos! Novamente o programa Fatos e Boatos, um programa que cresceu muito nesses meses, uma audiência, obrigado pela audiência. E nós hoje vamos conversar com um médico intensivista. E ele vai explicar o que é um médico intensivista, o que ele faz. É o doutor Breno Farias. Doutor Breno, obrigado pela tua presença. Nós vamos aqui bater um papo. Você se formou onde, Breno? Então, doutor Paulo, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui com o senhor. Prazer é nosso. É um grande prazer estar aqui. Poder esclarecer realmente o que se trata a terapia intensiva. Eu sei que para muitos é uma especialidade diferente, alguns não conhecem, acham que o pavor da morte ali é o local onde eu vou me enterrar, vou morrer, né? E eu quero quebrar esse paradigma, dizer que UTI é um lugar de reabilitação, é um lugar de monitorização. Mas, iniciando pela pergunta do senhor, eu tenho uma formação em Brasília, eu fiz clínica médica, depois de clínica médica tirei título de especialista em terapia intensiva, ultrassonografia geral. Então, basicamente, hoje o meu métier é terapia intensiva, tá? E ultrassonografia. Dentro da própria UTI, trabalho com ultrassonografia também. Né? Doutor Breno, você é intensivista há quantos anos já? Desde 2000 eu graduei e entrei na residência. Mais de 23 anos, né, de intensivismo. Você falou algo que chama muita atenção, doutor Breno. Quando fala que tem que levar para a UTI, os familiares se tremem, né? Realmente... Ficam preocupados, mas a gente sabe que essa unidade salva muitas vidas, reabilita muitas vidas. E é isso que eu queria que você falasse, tá? Como é o seu dia a dia como intensivista num grande hospital? Certo. Bom, a terapia intensiva é uma especialidade nova, vamos dizer assim. No Brasil, a gente começou em 1950, no Rio de Janeiro, São Paulo, foram as primeiras unidades de terapia intensiva que se tem notícia no Brasil, né? Então, comparando com outras especialidades, é uma especialidade recente. Relativamente nova. Relativamente nova. E ela tem por característica receber pacientes de alta gravidade ou potencialmente grave. Então não é só o paciente que está na beira da morte ou o paciente que está beirando a uma doença insolúvel. Não, pelo contrário. Às vezes a gente recebe paciente em pós-operatório, paciente que precisa ser monitorizado ou que precisa de um cuidado mais específico, né? Então se a gente pegar hoje o UTI com 10 leitos, basicamente metade é paciente acordado, né? Então são pacientes que estão sendo monitorizados, estão sendo observados. E essa ideia de UTI e morte surgiu basicamente porque no princípio as unidades de terapia intensiva surgiram com a necessidade de colocar pacientes em ventilação mecânica, aqueles pacientes que estão precisando de suporte para respirar ou de suporte dialítico grave. E isso foi se transformando com o tempo, com as novas tecnologias, com UTIs mais avançadas, mais tecnológicas. Nós ampliamos esse escopo de pacientes para pacientes não muito graves, mas potencialmente. Então, aqueles pacientes que precisam de um cuidado pós-operatório, paciente pós-anestésico, paciente que teve um procedimento um pouco mais complexo e que precisa ficar em observação 24, 48 horas. Então, a nossa rotina, basicamente, dentro de uma UTI, consiste em passar visita nos pacientes, conversar com familiares, fazer as medicações E esse habituais. Conversar com familiares é fundamental, né, doutor Breno? É fundamental. A relação médico-paciente, ela existe também dentro da UTI. As pessoas falam, mas o paciente está entubado, está em sedação, está em coma, mas a nossa relação também é com a família, né? E acaba que a história que a gente tem de muitos pacientes, ela vem da família, porque o paciente, às vezes, eu não tenho acesso à história completa da vida dele. Então, essa interação com a família, essa humanização e essa aproximação, ela é fundamental, né? E você citou um importante, você que está nos assistindo, tá? Não vai para a UTI quem está na beira da morte. Tirar
essa mística, né? Ah, só vai para UTI quando tá mal. Não, não é isso. Pelo contrário, você vai para UTI para se recuperar, para melhorar. É o caso, como você falou, pós-operatório. Por exemplo, Sim. cirurgia bariátrica. Você vai para a UTI preventivamente, não é isso? Sim, sim. Às vezes o paciente ele precisa de receber alguns cuidados antes da cirurgia. Né? Ou às vezes ele está com grau de desnutrição, ou às vezes ele tem algum probleminha de pressão que precisa ser controlado. Então a UTI é um ambiente onde nós vamos trabalhar especificamente, monitorizados, né? O cuidado permanente, 24 horas, sempre com médico, enfermeiros capacitados, para que a gente possa possibilitar e facilitar o procedimento cirúrgico. Breno, quem faz parte da tua equipe? Técnico de enfermagem, enfermeira, nutricionista, diz aí pra gente, pro público aí, pro leigo, saber como funciona uma UTI. Ok. A UTI, na verdade, ela é um ambiente multiprofissional. Hoje, dentro da UTI, não é só médico e enfermeiro. Nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos técnicos de enfermagem, temos fonoaudiólogo, temos nutricionista, temos farmacêuticos, temos fisioterapeutas. Também é fisioterapeuta. Então nós somos uma equipe multidisciplinar. A UTI é um cuidado, igual o senhor falou, não só de tratamento, mas de reabilitação. Então a gente começa a reabilitação dentro da UTI, né? E isso foi um processo que a gente tem desenvolvido cada vez mais, inclusive até dentista, né, para cuidar da boca do paciente. Ah, já mesmo, né? Já tem. Nós temos dentistas intensivistas, quer dizer, eles cuidam só da cavidade oral. Então é importante o cuidado geral do doente. A gente cuida não só de um órgão específico, a gente cuida de um todo. E a gente tem que pensar que a UTI é uma unidade onde a gente trata de todas as especialidades. Todas, né? Todas. O médico intensivista ou o profissional que trabalha em unidade de terapia intensiva, ele tem que ter um conhecimento holístico. Ele tem que ser um médico com ampla formação, com uma boa formação clínica e que saiba fazer procedimentos de urgência. Então, na verdade, o intensivismo, que é a prática da terapia intensiva, exige do médico não só ser unipolar. Ele tem que saber todas as especialidades e de forma boa, de forma completa. Né? Porque o intensivista, a UTI, ela pega casos de neuro, pega casos de politraumatizado de ortopedia, pós-operatório de cirurgias gravíssimas, cirurgias com sepse, com infecção. Doutor Breno, vocês são os heróis. Tem que ter realmente um vasto conhecimento. Tá? Olha só, depois nós vamos falar de algo que quando eu falei que ia entrevistar um intensivista, lógico que vem que as perguntas surgiram para se falar também da época da pandemia, mas isso nós vamos falar a seguir. Mas você lembrou bem, então é um grupo multidisciplinar. Exato. Você que está nos assistindo, você veja a responsabilidade de um responsável pela UTI. Você é chefe da UTI no Samar, não é isso? Sim, sou chefe da UTI no 5º andar. Quinto andar? Isso. É uma UTI que atende todos os públicos, né? Nós temos, não é uma UTI específica de uma especialidade. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, a gente tem subunidades de UTI. Então, você hoje tem UTI neurológica, UTI cardíaca, UTI pós-operatória. A nossa UTI tem uma particularidade que ela abrange todas as especialidades. Nós não somos uma subespecialidade dentro da terapia intensiva. Então, a gente abraça todos os casos. Né? E eu tenho o prazer de estar aqui Dr. Breno, coordenando essa UTI do Samar. Algum caso, essa é uma pergunta óbvia, né? Que te marcou assim, te marcou muito de algum paciente? Você já atendeu, por exemplo, você estava na UTI, chega na UTI um amigo teu, um parente teu e você treme na base, que isso aqui é uma conversa, né, informal com um dos grandes médicos do nosso estado, da nossa cidade, uma especialidade que eu admiro muito, né, que é o intensivista. Teve já, Breno?
Olha, a UTI, doutor Paulo, dá para a gente escrever um livro. Nesses 20 anos aí de prática de UTI... Você já está escrevendo? Ainda não tive tempo. Mas é uma coisa a se pensar. São muitas histórias, são muitos fatos marcantes, né? Quando é um familiar, obviamente a gente fica um pouco mais sensibilizado, né? Eu tive meu pai na unidade de terapia intensiva, não aqui, foi em Goiânia, que eu sou natural de Goiânia. E tive com ele lá um período, né? E a gente, como conhece bem o funcionamento, claro que a gente procura às vezes ser um pouquinho mais enfático em algumas coisas e tal, mas eu tive o dissabor, vamos dizer assim, de meu pai falecer dentro da unidade de terapia intensiva. Você era plantonista nessa unidade? Não era plantonista, não era plantonista. Graças a Deus eu nunca tive o desprazer de receber um parente meu na UTI. Isso fica realmente... E amigo, já teve? Já tive amigos, inclusive, o senhor vai falar da pandemia, na pandemia eu recebi alguns colegas na unidade de terapia intensiva, colegas que eu trabalhei, né? Que tinha um bom relacionamento, que tinha um bom relacionamento, mas ali a gente passa a ser extremamente profissional, né? A gente precisa tirar um pouco o emocional e usar mais a razão e a técnica. E a gente consegue tirar muito. No momento consegue, depois a gente vai trabalhando isso aos poucos, né? Mas é claro que o ímpeto, quando você chega em casa e aí você vê que a emoção vem, né? Mas no momento que você está ali, a gente está tão focado em ajudar, em resolver o problema, que na hora a gente não pensa muito, a gente quer ser extremamente técnico. E aliás, o cuidado que a gente tem que ter é de às vezes não fazer a mais do que é o necessário, porque quando é parente ou amigo, você quer fazer... Será? O que eu posso fazer a mais? Não tem. Então a gente precisa saber que a gente tem um limite, que a gente precisa atuar tecnicamente, e isso é muito difícil. É difícil. Mas a gente luta contra isso. Breno, eu passei por um caso desse. Eu fui plantonista num grande hospital de pronto-socorro lá no Rio, né? Era o Getúlio Vargas. Estou lá de plantão, formado há 4, 5 anos, lá, né? Médico. Eu adorava PS, né? Cara, quando eu tô lá, tá dando plantão, aí tem enfermeira, chegou aí um cara quase morrendo, um acidente de carro, que não sei o que, tal. Fui pra lá, cara, era meu irmão mais velho, estava na maca, politraumatizado, né? Eu respirei fundo e eu consegui me equilibrar. Eu era um dos chefes do plantão, né? Certo. E consegui. Mas no outro dia, amigo... Foi aquela... É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque você está ali na UTI, né? E a UTI é multidisciplinar. Nossa, é uma especialidade das mais lindas, viu, Breno? Respeito muito. E vou falar para o senhor, doutor Paulo, é interessante como a gente na UTI, a gente passa a ser sistemático, né? Então, ter rotina. A gente precisa fazer um checklist diário de todos os pacientes. Inclusive, esse foi um tema do mestrado que eu fiz em terapia intensiva. O impacto que você tem na mortalidade, você sendo sistemático, você sempre fazendo uma coisa com ordem, programada e dentro dos protocolos estabelecidos pela sociedade. Então, o que eu procuro fazer na UTI é usar o que nós temos de evidência, o que nós temos que comprovadamente funciona, né? Isso é muito importante, isso denota uma qualidade no atendimento da terapia intensiva, porque quando você entra num ambiente fechado, onde às vezes o familiar está entregando a vida do seu parente para você e ele não sabe o que vai acontecer, e eu sei que a UTI passa a ser um ambiente ainda de caráter desconhecido, e é importante esse programa, saber que nós na UTI fazemos tudo o que existe de evidência científica para o melhor dos pacientes. Então, tudo que há de tratamento que seja recomendado pelas sociedades das diversas especialidades, e se houver necessidade de um acompanhamento especializado, o paciente vai ter. Né? Doutor Breno, isso é importante. Nós vamos para o nosso intervalo, né? Daqui a alguns minutinhos nós voltamos e vamos continuar esse nosso bate-papo, que com certeza vai deixar os nossos amigos do outro lado da telinha satisfeitos pela tua explanação sobre o que é uma UTI. Nós temos muitas coisas para a gente conversar, não estamos nem no início ainda do programa.
No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Voltando após os intervalos com o Dr. Breno Farias, médico intensivista, pós-graduado, mestrado, tudo isso, ele estava explicando o que é uma UTI. Dê continuidade, doutor Breno, porque é muito interessante isso que você está falando. Não para mim especificamente, como médico, mas a gente tem que falar para aquele que está vendo ali, para ele entender o que é uma UTI, que amanhã ele pode ter algum parente, algum amigo, ou ele mesmo ir para uma UTI, ele já vai mais tranquilo, sabendo que a UTI não é só um médico, é uma equipe multidisciplinar e como o doutor Breno falou, tem todo um protocolo. Continue explorando isso, Breno. Exato. Como a gente já atende diversas especialidades, eu vou pegar um exemplo específico. Você pega uma síndrome coronariana aguda, um infarto, né? Um infarto agudo do miocárdio. O que há de evidência para que nós comecemos o tratamento, para que nós possamos dar um melhor atendimento, isso nós vamos fazer. Breno, uma pergunta. Quando ele entra numa UTI, ele já entra com o diagnóstico formado ou muitas vezes vocês têm que descobrir a doença que ele tem? Certo. Tem uma grande parte que já entra com algumas hipóteses diagnósticas que são feitas no pronto-socorro. A maioria dos nossos pacientes, eles vêm de um pronto-socorro, de um atendimento inicial, prévio, e às vezes os diagnósticos são suposições, né? São hipóteses. E a gente às vezes termina esse diagnóstico na UTI. Ou às vezes o paciente vem de um pós-operatório, de uma doença já conhecida, para que nós possamos fazer o acompanhamento. Então nós temos esse misto de doentes que têm o diagnóstico e outros que ainda não. Então a gente precisa ampliar o nosso espectro diagnóstico, a gente precisa conhecer as doenças, aquilo que eu falei no início, a gente precisa conhecer bem a medicina interna, conhecer bem a clínica médica e também acompanhar as especialidades. Para isso nós temos um corpo clínico no hospital. Esse corpo clínico tem diversas especialidades. Se eu precisar de um apoio de um pneumologista, de um cirurgião cardíaco, de um cirurgião torácico, nós vamos pedir esses apoios. E isso existe, né? Então, isso é importante, você que está nos vendo. A UTI ela não se restringe só àquela equipe multidisciplinar que está lá. Toda a equipe disponibilizada no hospital e todas as especialidades podem ser chamadas, tá, para atuar junto com o intensivista. Não é isso, Breno? Exato. Inclusive, eu citei um paciente com infarto, então chegou um paciente com doença cardiológica. Nós vamos solicitar o apoio do cardiologista.
A gente não vai acompanhar sozinho, a gente vai acompanhar com o especialista da área. Mas a conduta da UTI, quem vai passar a rotina diária, quem vai passar as prescrições diárias, isso é o médico intensivista, né? Mas a gente tem um apoio multidisciplinar de equipes que estão no hospital. Então a gente pode pedir apoio de diversas especialidades. Então não é uma coisa muito estática, a UTI ela é dinâmica, a gente sempre procura estabelecer protocolos das especialidades, então tem protocolo de pneumonia, tem protocolo de infarto, tem protocolo de AVC, tem protocolo para diversas doenças. Esse é o escopo da nossa UTI. Breno, esses protocolos, eles são classificados, eles são impostos pela equipe da UTI ou pelo especialista. No caso, você chamou lá um cirurgião, chamou lá um neuro. Como é que isso, na prática, ocorre, isso explicando para o nosso público? Então, vamos pegar uma doença clássica que eu citei, que é o infarto, que é uma doença comum e que envolve a cardiologia, né? Então, o que a gente procura? Nós, como médico intensivista, nós sabemos os protocolos das doenças específicas. Nós temos o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Americana. E claro que o especialista, ele já sabe que o intensivista tem esse conhecimento. Então ele nos apoia, ele também usa os protocolos da especialidade. Hoje a gente tende a falar a mesma língua. Sim. Tanto o especialista em alguma área, quanto o intensivista. A gente procura ter uma interseção com relação aos nossos conhecimentos. Claro que ele vai ter um conhecimento, um ajuste fino, que a especialidade exige e ele é especialista na área para isso. Mas a gente, como lida com outras doenças, a gente também tem que conhecer os protocolos. Logo, os protocolos que a gente adota é o protocolo da especialidade. Sim. Esse é o nosso, vamos dizer assim, nossa fonte, é a nossa base, é o protocolo da especialidade. E normalmente os colegas que a gente chama das especialidades, eles acabam atuando dentro desse próprio protocolo. E aí acaba que a gente fala a mesma linguagem. Breno, qual é a doença, são várias, né? Mas qual é a doença mais comum que você tem visto aqui na UTI? O nosso... É o infarto? É o quê? O nosso grande... os grandes casos que a gente tem aqui são doenças coronarianas, que são infarto agudo, angina instável, angina de início recente. Então, os casos cardiológicos dominam, né? Dominam, né? Dominam. E segundo, os casos neurológicos, né? Então, o AVC é muito comum, a gente pega bastante, que também não deixa de ser vascular, mas é vascular cerebral, né? Então, as doenças cardiovasculares, elas dominam, tá? E segundo lugar que a gente vê bastante são as doenças infecciosas já no estágio mais avançado. Então, sepse, uma infecção generalizada, também a gente vê com bastante frequência. Você diria que essas doenças infecciosas, o paciente, muitas vezes, é um paciente que já vem de fora com um processo infeccioso? Pode ser? Exato. São dois fatores que contribuem bastante para a infecção. Uma é a idade, né? Então, os pacientes mais idosos, eles têm uma suscetibilidade... O mais idoso tá certo. Normalmente o idoso... Ainda bem que eu não sou idoso. Os mais idosos, às vezes, eles têm o sintoma muito subclínico das infecções. Então, quando é diagnosticado, às vezes já está numa fase um pouquinho mais avançada. E aí a gente já pega o paciente já mais complicado. Né? Por quê? Porque o idoso, pelas suas características fisiológicas, eles tendem a manifestar de uma forma um pouco diferente do paciente mais jovem. Então, às vezes, ele pode começar com uma falta de apetite, e isso é levado para a família como um caso, ele hoje não comeu bem, e vai levando, e às vezes ele está com uma infecção que se manifestou com um sintoma, às vezes, um pouco diferente do habitual, por exemplo, de uma pneumonia no jovem, que começa com tosse, febre, às vezes o idoso não tem febre, às vezes ele fica inapetente, e aí quando se descobre que levam ele para o hospital, ele já está com uma infecção no estágio mais avançado. O que você aconselharia aí como belo intensivista clínico para os idosos que estão nos assistindo preventivamente, doutor Breno? É importante o idoso ter um clínico que o acompanhe, isso é importante. É importante fazer os exames periódicos, é importante ter um médico de confiança, onde ele possa ir com regularidade e ter um acesso mais fácil.
né? E ficar atento, a família, quem acompanha o idoso, a qualquer mudança nos seus hábitos normais. Então, o paciente ficou mais sonolento do que o habitual, o paciente passou a alimentar menos do que ele normalmente costuma, começou a sentir fadiga. Eu sei que são sintomas inespecíficos, mas que tem que abrir o olho, né? Então, esses sintomas inespecíficos no idoso, ele tem que ser investigado com uma certa rapidez. Tá? Doutor Breno, a gente lê a respeito, né, das chamadas bactérias resistentes. Tá? Fala pra gente sobre isso. Tá? Isso aí eu li um recente estudo nas UTIs, Estados Unidos, eu não me lembro exatamente a cidade, que eles estão preocupadíssimos com algumas sem vergonhas de bactérias, né? Hoje nós temos medicamentos antibióticos excelentes, mas aparecem bactérias resistentes ao tratamento. Como você lida com isso? O que você pode nos falar a respeito disso? Certo. As bactérias multiresistentes, elas têm sido um calcanhar no nosso pé. Tem sido um problema nosso, grande nas UTIs, né? É nossa pedra, vamos dizer assim, o calcanhar. E elas têm, às vezes, ganhado, tá? Apesar de ser um problema mundial, não é um problema especificamente no Brasil, né? As bactérias multi-R têm surgido em decorrência do uso indiscriminado de antibióticos também, né? Então, hoje, o uso de antibiótico desnecessário aumentou-se bastante, principalmente as pessoas que compram antibióticos sem uma receita médica, tinham muito essa facilidade, e ainda existe em alguns lugares que o paciente tem acesso a antibiótico sem uma prescrição médica. Então isso tem facilitado as bactérias a se defenderem. O que elas fazem? Quando você usa antibiótico de forma indiscriminada, elas criam mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa deixam elas mais fortes. Então, quando às vezes a pessoa já usou muito antibiótico e a gente precisa recorrer ao uso, ela não vai surtir efeito no nosso tratamento. E isso tem contribuído para o grande índice de morte em algumas UTIs, onde tem esse índice de bactéria multiresistente aumentado. E é uma luta constante, é uma luta que a Sociedade de Infectologia tem ajudado. A gente tem recorrido a eles para fim de mapeamento dessas bactérias. Nossas UTIs hoje têm cultura, a gente consegue isolar quais são as bactérias, quais as sensibilidades que elas têm. Inclusive, algumas não têm sensibilidade a quase nenhum antibiótico. Isso é um problema, porque... Olha que isso é de arrepiar, hein? Algumas bactérias já estão super resistentes. Isso que você falou, doutor Breno, queria que você repetisse isso para quem está nos assistindo, porque esse programa não é para gente, não é para nós médicos. Esse programa é para aquele ali que está escutando, né? E que muitas vezes vai na farmácia, infelizmente, tem facilidade de comprar. Eu estou com uma dorzinha na garganta. Vai lá e toma um antibiótico. Isso que você falou, enfatiza isso. Sim. É muito importante, doutor Breno. Muito, muito, porque uma vez que você é contaminado com uma infecção com uma bactéria multiresistente, existe chance, possibilidade de tratamento? Existe, muitos saem, tá? Muitos a gente consegue tratar, mas o paciente que às vezes tem uma imunidade mais comprometida, a gente não consegue às vezes vencer a bactéria. Então, e a nossa arma terapêutica hoje, ela é limitada. Então, hoje eu não consigo usar muitos antibióticos, eu tenho poucos antibióticos que conseguem combater uma bactéria multiresistente, tá? Existe a bactéria pan-resistente, que é aquela que não é resistente a antibiótico nenhum. Sim. E tem a multi, que ainda é resistente, a gente consegue combater com alguns antibióticos, mas não muitos. Então, nossa arma terapêutica ela é muito limitada com relação a isso. Então, o que a gente consegue fazer para prevenir esse tipo de infecções? Mantendo uma comissão de infecção hospitalar atuante. Então, a nossa comissão, a nossa CCIH do hospital, ela é atuante, ela consegue identificar as bactérias com certa agilidade e aí nós conseguimos usar mecanismos de prevenção, né? A gente tem todo um protocolo dentro da UTI para evitar essas bactérias multiresistentes e a gente aplica isso diariamente. Às vezes,
Sim. com grande índice de sucesso, a gente consegue mapear, a gente consegue isolar e aí às vezes a gente consegue tratar. Você diria o quê? 10%, 1%, se de bactérias super resistentes dentro de uma UTI, um percentual. Você já conseguiu fazer isso? Depende muito do perfil da Sim. UTI. Né? Então, tem UTI que tem um perfil de paciente mais crônico. Esses pacientes que mantêm mais tempo dentro do hospital, eles têm tendência a se contaminar com bactéria multiresistente. Quanto mais tempo, isso é diretamente proporcional. Quanto mais tempo de UTI, quanto mais tempo de uso de antibiótico, maior a possibilidade. Como a minha UTI é uma UTI mista, eu não consigo fazer essa estatística. Sim. Eu teria que pegar cada UTI com o seu público específico e fazer um levantamento desses dados estatísticos. Tá? Mas UTIs que são cardiológicas, onde o paciente tem uma permanência curta, UTI pós-operatória, que às vezes o tratamento é rápido. Então, essas pacientes, o índice de multiresistência é pequeno, né? Porque o paciente não fica muito tempo. Agora, aquelas UTIs de paciente oncológico, UTI de paciente mais crônico, essas são as UTIs que a gente precisa ter um cuidado mais especial. Mais especial, né? Com relação a isso. Tô, Breno, nosso tempo já está encerrando, infelizmente. Tá? Porém, tem uma pergunta que todos pediram para fazer. Você dá um tempinho, minha... Pô, isso aí todos perguntaram. Tô, Breno, vocês foram heróis nessa pandemia, né? Vocês estavam ali na frente da batalha, inclusive podendo se contaminar também, certo. Né? Essa intubação que foi, na época, pregonizada, deu certo? Olha, Sim ou não? Sim, eu vou dizer que deu certo porque nós conseguimos muito sucesso em alguns casos. Claro que pacientes que chegaram muito graves, né, aqueles pacientes que já não tinham uma reserva orgânica, aqueles pacientes que já tinham comprometimentos, já eram doentes crônicos, esses pacientes foram os que mais padeceram. Tá? Aqueles pacientes que tinham mais possibilidade de cura, que tinham possibilidades de sobrevivência, graças a Deus nós tivemos um bom índice. Nós tivemos até né? médicos, colegas, né? Sim. Que foram entubados precocemente e resistiram, né? Vários, mas em compensação alguns infelizmente foram embora, né? Infelizmente foi uma doença que pegou o nosso organismo de surpresa. O mundo todo de surpresa. Ninguém tinha imunidade para isso, então foi um vírus que ele conseguiu vencer nossa barreira imunitária, né? Aqueles que tinham um pouquinho mais de resistência conseguiu sair. Eu digo que o grande herói foi quem saiu vivo, porque nós ajudamos. Vocês né? ajudaram. Nós ajudamos. Muito, tá? Mas tem muito vitorioso andando hoje aí, graças a Deus. E a gente conhece alguns. Verdade. Né? Bom, doutor Breno, foi um prazer recebê-lo aqui. Né? Você já está convocado, estou convocado, para um próximo bate-papo. Vai ser um prazer. Se Deus quiser, tá? Para nós falarmos mais ainda sobre outros assuntos dentro da sua atividade, dentro das nossas UTIs, nossas que eu digo, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso hospital. Tá? Então, espero que a gente consiga conversar novamente esse papo simples, tá? Tenho certeza que muitos ali vão nos ligar e pedir para te perguntar algumas coisas que eu deixei aqui para a gente perguntar. Breno, doutor Breno, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui. Pode conversar com quem você quiser ali do outro lado da telinha, ó, que estão nos assistindo. Tá ok? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo mais uma vez a importância da unidade de terapia intensiva, colocar à disposição para que eu possa esclarecer qualquer assunto relativo à terapia intensiva, desmistificar que UTI não é morte, UTI Pelo é vida. contrário, é vida. É vida. UTI é esperança. É esperança. Nós conseguimos conduzir muitos casos, saem muito mais vivos do que pessoas mortas. Nosso índice de sucesso é muito maior do que o nosso índice de perda.
Então as pessoas podem ficar tranquilas, nem sempre desesperar porque está indo para uma UTI. UTI, às vezes, é o caminho para que você saia vivo. Então vejam sempre como um suporte necessário e não como um mecanismo ou um meio de morte. Isso é importante ficar claro. Muito obrigado pela audiência, obrigado novamente, doutor Breno. E numa próxima oportunidade conversaremos novamente com o intensivista clínico, doutor Breno Farias. Obrigado.